E, gente, quinta-feira é um dia muito feliz no Você Bonita, né? Dia de sobremesa na culinária saudável. E hoje eu estou encantadíssima com essa sobremesa super especial aqui, que a Kelly Garcia trouxe pra gente. Tudo bom, Kelly? Teremos, então, brownie com calda de frutas vermelhas. É difícil olhar para essa sobremesa e pensar que ela é nutritiva e que ela é pouco calórica, não é? Porque ela parece aquele doce que você come e morre de culpa depois. E aqui não. E é verdade, a gente tem medo de comer, né? Brownie, cookies, a gente pensa, vai engordar, não faz bem, tem muita gordura. Mas a gente conseguiu trazer numa versão mais saudável, menos calórica e com sabor que você não acredita. Olha, brownie com menos gordura. A nossa querida Kelly, então, aqui é uma campeã. Merece palmas. Eu tô muito animada para conferir, então, como é que esse brownie é feito. Vou passar para você os ingredientes, já anote. Vou falar bem devagarinho, porque vale a pena fazer, hein? Vamos lá. 2 ovos, 180 gramas de açúcar mascavo, 90 gramas de farinha de amêndoas, 75 gramas de farinha de trigo integral, 110 gramas de manteiga ghee, vamos falar sobre essa manteiga daqui a pouquinho, 125 gramas de chocolate meio amargo e 30 gramas de nozes. A calda, eu passo os ingredientes daqui a pouquinho. Então, esses são os ingredientes para fazer o brownie. Isso. Temos, então, manteiga ghee. Conta pra gente qual que é a diferença dessa manteiga para a manteiga tradicional. Essa manteiga, o que ela acontece? Ela é clarificada. Eles tiram as impurezas da manteiga, inclusive a lactose, e deixam a manteiga mais pura, para a gente poder usar com mais tranquilidade. Então tira o que é ruim e mantém então a essência da manteiga. Exatamente. Ela fica menos gordurosa e mais saudável. Mais saudável. Opa, é uma boa troca então. Muita gente tem um problema com a ghee por causa do sabor. Realmente ela tem um sabor muito diferente da manteiga tradicional, né? A gente não pode comparar. Tá? Mas, pelo que ela traz de benefícios, vale muito mais a pena a gente consumir numa porção ideal que não altere o sabor do alimento, do que você vai fazer, do que usar a manteiga tradicional. Entendi. E usando a manteiga ghee, no caso do brownie, você consegue então a textura do brownie, né? Essa cremosidade que tem que ter, só que sem usar tanta gordura como teria numa receita com manteiga normal. Exatamente. É uma bomba calórica. Uma bomba. É uma bomba. Então é uma excelente substituição. A manteiga ghee tá aqui, né? Para nos ajudar a comer gostosuras como essa de forma mais saudável. Exatamente. Vamos começar então? Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Então a gente vai colocar o chocolate no banho-maria para derreter. Então 125 gramas de chocolate meio amargo. Isso. Aqui a gente já deixou ele no banho-maria, então ele já tá chegando, já chegou na textura que a gente precisa. E a gente vai colocar a manteiga ghee aqui. Tá. Vamos fazer a mistura aqui. Então você une a manteiga ghee ao chocolate meio amargo em banho-maria. Exato. Ó, tá aí já a textura do brownie. Pronto, não é? Isso, exatamente. É isso aí. Esse é o líquido, creme, né? esse creme que a gente precisa pro que vem seco agora. Porque o brownie tem que ser úmido, né? Isso. Eu já li algumas histórias que o brownie nasceu como um bolo que não colocaram fermento. Então foi um bolo que não cresceu, aí ele ficou meio embatumado assim e baixinho. Por isso que é um bolinho fininho. Não vai fermento nessa receita. Não vai fermento, não vai, mas a gente consegue deixar ele, dependendo da altura que você coloca na assadeira, né? Você consegue fazer a altura que você quiser. Perfeito. Então derretemos o chocolate meio amargo, adicionamos a manteiga e agora? Agora vamos colocar os secos nesse bol. Os secos. Se quiser passar pra cá. Aqui é o açúcar mascavo, farinha de trigo integral. Quem não quiser usar o açúcar mascavo e preferir algum outro ingrediente como adoçante para cozinhar, funciona ou não? Funciona. Funciona? Funciona. Nesse caso, o adoçante forno e fogão na mesma proporção, tá? E tem gente que prefere usar açúcar demerara, tá? Você pode pôr um pouquinho menos do que esse açúcar. Tá bom. Farinha de amêndoas. Gente, isso vai ficar tão gostoso. Misturar então os ingredientes secos. Isso. As farinhas com o açúcar. E você colocou aqui então uma calda de frutas vermelhas. Exato. Mas nada impede de comer sem a calda também, né? Sem a calda, pode comer com sorvete se preferir. Eu pensei no sorvete ou até com um pouco de iogurte, Iogurte também. Iogurte é uma boa ideia. Porque esse brownie você pode comer ele em pedaços ou você pode esfarelar ele, colocar no fundo
de uma tigela, colocar o iogurte por cima e morango. Que delícia. A gente já fez algo parecido aqui, fica muito bom, muito gostoso. Os ovos, tá? São 2 ovos inteiros. Essa imagem deixa quem tá em casa com água na boca, tenho certeza. Hora do almoço, né? Colocamos então os ovos na mistura das farinhas com o açúcar. Misturado um pouco. Aí é só misturar. E é uma receita prática também, né? Prática, fácil. O brownie assa rápido, não assa? Também, no máximo 20 minutos, porque Olha, ele sai rapidinho. do forno ainda molinho, a gente espera ele esfriar para depois cortar. Entendi. Tá? E agora eu já vou pôr essa mistura aqui. Que nós fizemos em banho-maria, que é o chocolate meio amargo, misturado com a manteiga ghee. A nozes a gente deixa por último. Tá bom. Já tá desligado, Já tá eu desligado? acho, pra me relaxar. Eu sou sempre meio atrapalhada com isso. Pronto. Olha a textura dessa sobremesa, minha gente, ó. Fica muito bom. Misturou, então. Pronto. E é uma ótima opção, né? Final de semana tá chegando, você quer comer um docinho sem culpa. Exatamente. Essa é uma ótima dica pra você. Por último, a gente vai colocar a nozes. Você pode pôr também amêndoas laminadas, se preferir. Tá. Avelã, o que achar melhor, tá? Ou não colocar. Ou Caso não você colocar. não goste, não coloque. É, verdade. Ó, E é importante dar essa textura, né? Vamos mostrar aqui, ó. tá aqui. Essa cremosidade pro brownie é fundamental, tá Isso. vendo? Ele fica num ponto meio puxa-puxa. Não tá nem Puxa-puxa. líquido, né? Ele fica com uma aparência mais oleosa, é normal, Sim. né? E aí, no caso aqui, eu vou colocar as nozes. Então você colocou 30 gramas de nozes. Isso, picada. Mas é realmente isso que você falou, é opcional, tá? Não precisa pôr exatamente. E essa é a nossa massa. Eu já deixei uma pronta, o que a gente faz? Pega uma assadeira, coloca o papel manteiga. Tá. Fica mais fácil depois pra gente tirar e cortar. Então, enquanto você coloca pra assar o brownie, vamos ver uma perguntinha no pessoal de casa? Pode colocar na tela a perguntinha pra gente. Silene? Silene? Isso, ela quer saber quais outras frutas podemos combinar com esse brownie. A banana é uma boa opção? Então, Pamela, assim, a banana ela é doce e o brownie é muito doce. Tá. Então, eu sugiro que seja uma outra fruta. Cítrica. Exato. Que dê um azedinho, então. Que possa quebrar esse doce do brownie, porque tem o chocolate, tem a farinha de amêndoa, tem o açúcar, então ele realmente é muito doce. De repente, kiwi? Também, Kiwi, né? kiwi, uva fica gostoso. Uva fica bom. Fica muito Abacaxi. gostoso, abacaxi. Uma calda de maracujá fica interessante. Então, a calda podemos trocar por por um outro Sim, sabor de calda, podemos. né? Mas a banana eu acho... Quem gosta de muito doce, legal, você pode colocar a banana. Mas para quebrar, sugiro uma outra fruta. E usar a banana vai aumentar também as calorias dessa sobremesa, Também. né? Já que é uma fruta um pouquinho mais calórica. Aí Também. você que decide. Nosso brownie já está no forno. Passamos então para a calda? Vamos lá. Calda de frutas vermelhas. Anote os ingredientes. São 9 colheres de sopa de geleia de frutas vermelhas sem açúcar. 9 colheres de sopa, tá? De geleia. Uma taça de espumante, olha que chique isso, e 9 morangos. Poucos ingredientes para fazer essa calda e é uma calda coringa. Dá para usar em outras sobremesas, né? Até colocar no iogurte, pegar um iogurte desnatado e colocar um pouquinho de calda, você já ganhou mais uma sobremesa. Fica a dica. E aí é só misturar esses ingredientes? Isso, deixa eu só ligar aqui. Tá? Então esse forno dá sempre um olé, né, gente? Eu não estou conseguindo destravar, mas de qualquer forma a gente consegue. Eu vou começar e consigo mostrar. O espumante, tá? Você pode usar vinho branco, tá? Ou espumante. E a quantidade você que vai saber. Eu falei em uma taça. Aqui até coloquei um pouco menos, porque fica com sabor. Ele deixa sabor na calda. Então você pode pôr mais ou menos. Certo. Isso não vai interferir. Ele fica com o sabor do espumante ou do vinho branco, mas ele fica com teor alcoólico também ou não? Não. Não fica. Por isso que a gente leva ao fogo, para tirar o teor alcoólico. Então não se preocupe, você pode sim dar para o seu filho, né? Dá para a criançada toda que não tem problema algum. Mas caso você não queira colocar o espumante ou o vinho branco, tudo bem?
Tem como não usar esse ingrediente? Pode não usar, mas vamos substituir por um outro líquido, então. Talvez um suco. Um suco? Um suco. Um suco. Um suco de quê? Suco de laranja. De laranja. É uma misturinha boa, hein? Suco de laranja com calda de frutas vermelhas. Fica gostoso. Tá ficando bom. Tá? Então colocamos primeiro o espumante. A gente colocou o espumante, a gente vai deixar ele ferver um pouco. Tá. E depois a gente vai colocar a geleia. Nesse caso, a gente tem aqui uma geleia pronta, tá? Essa geleia eu comprei pronta, mas a gente pode fazer também. Tá certo. Tá? Eu posso um dia ensinar a receita da geleia. Mas essa aqui é de frutas vermelhas, sem açúcar, tá? E pra fazer geleia caseira, é uma outra receita, né? É difícil explicar? Então... Não é difícil, mas acho legal a gente fazer um dia. Tá bom, então quando a Carol Minhoto voltar, você volta e ensina. Não vou mais estar aqui. Aí você ensina como fazer a geleia. Eu acho que eu já até ensinei aqui Já uma ensinou? vez. Já. Já ensinou, diretora, a fazer geleia? Eu acho que já. Não nos lembramos. Mas, de repente, dá uma espiadinha no site do Você Bonita, vai que você encontra a receita de geleia. Caso não encontre, em breve teremos aqui no Você Bonita a Kelly volta para ensinar. Mas é fácil, tá? É só água, açúcar e a fruta que você quiser. E por enquanto compre a geleia sem açúcar no mercado. Há marcas muito gostosas. No caso, açúcar não, né? O adoçante forno e fogão. Mas é a água, a fruta que você quer. E esse adoçante, açúcar, o que você achar melhor, tá? Então aqui a gente já tá quase chegando em temperatura de Enquanto fervura. Você esquenta aqui o espumante, vamos responder mais uma perguntinha do público. Perguntinha na tela, Ana Paula quer saber, para trocar por farinha de arroz é a mesma medida? Pode. Pode? Pode, a farinha de arroz pode. Eu já fiz esse brownie na opção sem glúten, tá? E a porção foi a mesma também, a gente usou. Mas você sente muito, por exemplo, a farinha de trigo, ela dependendo do lote, ela tem diferença. Dependendo da temperatura, se está mais calor, se está mais frio. Então dá para sentir na hora. Se você vai pôr um pouco mais ou menos. Mas a porção ideal, inicial, é a mesma. A princípio é a mesma, mas caso você sinta que não deu o ponto, né, você coloca um pouquinho mais. Exato. Nosso espumante aqui já ferveu, já esquentou. Exato, ele já ferveu. Ele dá uma leve reduzida, ele fica um pouquinho mais escuro. Um pouco mais escuro. Tá? E aí, a gente põe a acrescentamos então a geleia. São 9 colheres de sopa de geleia de frutas vermelhas sem açúcar. Pode trocar por outra geleia, caso você prefira. Lembrando que frutas cítricas combinam mais com brownie, já que esse brownie é bem doce. Exatamente. Aqui a gente vai tirar então o nosso brownie. Brownie no forno. Vamos ver a carinha dele. Foi rápido, hein? Você viu só? Olha que bonito. Tá prontinho. E como nós falamos anteriormente, essa é a característica do brownie. Ele não cresce, já que ele não tem fermento. Isso, fica exatamente. Um bolo fininho, bem gostoso. Aqui eu vou tirar o papel manteiga, facilita a gente, tá? Pra trabalhar. Pra fazer sem papel manteiga é só untar, então. É só untar. Você prefere trabalhar com papel. Isso. É mais fácil. E vamos cortar? Aí aqui a gente corta o brownie do tamanho que você desejar. Daqui a pouquinho vamos colocar na tela as calorias do brownie. Você que tá curioso, curiosa, para saber se esse doce realmente tem baixas calorias, já vamos conferir. O ideal é deixar esfriar, tá, Pra Pamela? cortar. Porque para cortar. Esse aqui já estava pronto, então para o pessoal saber que ele está frio. Certo. Tá? Por isso Mas que para servir, pode servir ele quentinho, né? Pode. Só para cortar que é mais complicado, então espere esfriar. Se depois você quiser usar o micro-ondas para aquecer e servir, pode. Poucos segundos no micro-ondas. Bem pouquinho. Bem pouquinho, senão ele vai queimar. Aí nossa caldinha aqui tá pronta. Aí a gente vamos colocar. Esse momento é bonito, diretor, ó. A caldinha no brownie. A gente coloca a calda. Ai, que delícia. Calda quentinha. Olha que bonito. Aqui eu cortei uns morangos pra gente colocar por cima também. Então, morangos, 9 morangos. Isso. Por causa da cor, né? Ó, pra gente ter uma cor viva, uma cor gostosa e saudável. Receitinha perfeita para fazer no final de semana que já está chegando.
E é rápido. Você vai arrasar e é rápido, né? Super rápido. 20 minutinhos de forno. Exatamente. Os ingredientes são misturados rapidinho também. A calda você faz em minutos. Tudo muito rápido e prático. Exatamente. Vamos descobrir quantas calorias tem esse pedaço de brownie? Vamos colocar então? Olha, rende 20 pedaços e cada pedaço tem 165 calorias. Que maravilha! Uma sobremesa. Uma sobremesa, perfeita. daquele tipo de sobremesa quando a mulherada tá de TPM, é isso que a gente quer, não é? E a caloria saudável, né? Caloria saudável, aqui excelentes trocas. Então é um belo doce, aquele doce que você vai, né, às vezes no restaurante e fala, poxa, eu queria tanto comer, mas estou de dieta. Aqui você pode comer fácil em casa. E o sabor é muito, muito próximo. Muito bom? Do... Vamos conferir então o sabor? Vamos sentar ali na mesa para eu experimentar esse brownie. O cheirinho tá delicioso. Peraí, deixa eu passar Você vai por aqui. sentar aqui, né? Sento. Peraí. E eu quero então que você passe... Ixi, eu roubei seu lugar? Foi Não, isso? imagina. Eu quero que você passe seu contato para quem está em casa e quer aprender com você outras receitas. A Kelly Garcia, chefe. Eu Conta pra tenho uma gente. empresa de eventos, então o site da empresa é www.grupokg.com.br. Tem Snapchat, chefe Kelly Garcia. Tem Instagram, @grupokg. Tem canal no YouTube, Kelly Garcia. Tem todos. Tem tudo isso. Você pode me achar onde você quiser. Kelly, esse brownie está divino. Não tem o sabor exato Gente, tem o sabor exato de um brownie que bomba em calorias. Esse aqui com baixas calorias, 165 calorias em um pedaço. Um brownie muito gostoso. Você falou que a manteiga ghee tem um gosto forte, eu não senti. Mas não sente, porque a porção é exata. Tá muito equilibrado mesmo o Isso. doce. E essa caldinha, olha, essa dica é boa. Sirva então de repente o brownie frio e a caldinha quente. Porque isso que você fez ficou muito gostoso. Adorei. Exato. Obrigada. Espero que você em casa faça essa receita e você vai arrasar, tenho certeza. Beijo.